Você já se pegou reagindo do mesmo jeito, de novo, explodindo sem motivo ou se fechando, sentindo que não importa o quanto você tente, algo acaba te puxando para trás? E se eu te dissesse que isso pode nem ser seu, pode nem ser um resultado da tua falta de força de vontade, que esse padrão aí, se eu te dissesse que esse padrão aí emocional que te sabota, você pode ter herdado. Pode parecer loucura, até acredito que sim, mas eu te indico a ficar comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai quebrar um ciclo de gerações na sua vida. Hoje você vai entender o seguinte: por que você repete os mesmos comportamentos emocionais, mesmo odiando eles? Como pode um ser humano saber que tem algo errado e quando se percebe, se dá por conta, tá repetindo tudo igualzinho? Você vai entender também como que isso está ligado a alguns traumas familiares inconscientes. É como eu sempre falo, torne-se consciente dos seus comportamentos inconscientes. E o mais importante de tudo, tá? Você vai entender como começar a se libertar disso a partir de agora, beleza? E se fizer sentido para você, já clica no link da descrição e entra no meu grupo VIP, beleza? Lá a gente aprofunda dentro desses temas. Com toda certeza. Aprofunda dentro ficou estranho, né? Não vou nem cortar, que é para tu rir da minha cara. A gente aprofunda esses temas com conteúdos que desbloqueiam de verdade o seu emocional. Sempre com o intuito de construir uma nova identidade vibracional para você. Beleza? Então, você sabe como que funciona um padrão herdado? Pensa naquela frase comigo. Filho de peixe, peixinho é. Pois é. Só que aqui a gente está falando o seguinte. Filho de dor, dorzinha é. Padrão emocional é quando você repete os estados emocionais que nem são frutos da sua própria experiência direta. São sentimentos e reações que você absorveu de quem te criou, até mesmo de quem veio até antes de quem te criou. Beleza? Então, por exemplo, se a sua mãe vivia ansiosa, insegura, com medo de não dar conta, adivinha o que você aprendeu aí? Mesmo sem ela ter te ensinado isso. Seu sistema nervoso registrou o medo, a insegurança como algo normal, a ansiedade como base. Então hoje a gente tem uma enxurrada de pessoas que estão colhendo frutos menos positivos, ou seja, frutos desafiadores, de uma falta de consciência de como as coisas funcionam na real lá de antigamente. Então hoje as pessoas estão até se cuidando, sim, prestando atenção no que comem, fazendo exercício, cuidando da sua saúde psicológica, a exemplo de você assistindo aqui o vídeo, eu fico honrado por isso. E aí, antigamente não existia isso. E aí o que acabou? O que acabou acontecendo? Hoje a gente, querendo ou não, acaba colhendo alguns frutos plantados pelas pessoas que vieram antes de nós. Então a tua missão aqui é óbvio, toda essa estrutura ela pode ser alterada, e você vai ver como é que a gente faz isso. Toda essa estrutura ela pode e deve ser alterada. Você, de acordo com as descobertas da epigenética, que é basicamente a origem de tudo, você não precisa ser mais refém para sempre do que você foi herdado. Tipo a síndrome de Gabriela. Nasci assim, você assim, vou morrer assim. Não. Você nasceu assim, vai mudar e vai reconstruir a tua identidade vibracional, a tua identidade energética, que nada mais é do que a tua identidade emocional. Quando eu falar emoção, a gente está falando apenas do nome que é dado à vibração que você está, a frequência da vibração que você está naquele momento. Então o medo, ele é o nome dado a uma frequência de 50, 40, 30 Hz, uma frequência muito baixa. O entusiasmo é o nome de uma emoção, ou seja, é um nome dado a uma vibração muito mais alta. O amor é o nome de uma emoção, de um sentimento dado de uma vibração muito mais alta. Beleza? Então, no caso do exemplo que eu estou te contando, como sendo a ansiedade como uma base, a cobrança acaba sendo uma identidade de uma pessoa que herdou esse padrão. Porque alguns padrões caminham junto, como, por exemplo, uma pessoa que é super preocupada e ansiosa, ela tem a necessidade de controlar todo o restante. E uma pessoa que controla todo o restante, ela controla porque antes disso ela está insegura e ansiosa e com medo. E aí uma pessoa que está com medo, ela faz o máximo para tentar se livrar desse medo lá no futuro. E aí ela não consegue relaxar, vive em modo de sobrevivência e tudo mais. Então, você pode ter herdado, por exemplo, o medo de se expor, caso
no caso, dentro desse exemplo, né? Uma pessoa que vive com essa herança que a gente citou aqui, a pessoa cresce com medo de se expor. Culpa por sentir prazer, por exemplo. Uma sabotagem que acontece toda vez que se aproxima do sucesso. A rejeição como um padrão afetivo. E tudo isso sem a gente perceber. Beleza? A pessoa faz uma dieta, sabota, cria um plano de negócios, sabota, fala, vou empreender, vou viver os meus sonhos e se sabota. E aí agora vem o soco. O buraco é bem mais embaixo. Esses padrões são como software, ou seja, uma configuração, um aplicativo, um app emocional que roda no automático, beleza? Eles vêm da criação, sim, mas também de memórias emocionais transgeracionais. Ou seja, traumas que seus avós viveram podem estar afetando você hoje. É por isso que a cada dia a procura por psicólogo, psiquiatra, todo profissional de desenvolvimento humano, ele está sendo mais requisitado porque as pessoas estão literalmente precisando disso. Tá? Quer ver um exemplo? Teve um estudo feito com ratinhos, tá? Que provou isso que eu acabei de te falar. Eles expuseram esses camundongos a um cheiro específico e aplicaram um choque ao mesmo tempo nesse ratinho. Anos depois, os netos desses ratos, porque eles se procriam mais rápidos, obviamente, né? Reagiam com medo ao mesmo cheiro que foi aplicado, sem nunca ter levado o choque. Então, os avós dos ratinhos levaram o choque e foram expostos ao mesmo cheiro. Isso se chama ancoragem, tá? Na programação neurolinguística, isso se chama ancoragem. Até o tema para um outro vídeo também que eu posso trazer aqui, que você se coloca num estado. Aí a gente não vai fazer... Você pode ancorar um estado emocional ruim ou um estado bom, né? Então a gente te eleva a um estado muito bom e vincula um toque, um gesto, um cheiro, alguma coisa a essa sensação muito boa. Quer ver a prova disso? É só você pensar naquele lugar que você tanto ama, que você tanto gostaria de viver, de passar, que você passou a infância, um lugar que te mexe emocionalmente. Tem algum cheiro, alguma música, alguma roupa, alguma coisa que quando passa pela sua vida você lembra imediatamente daquele local e você se sente emocionalmente como se estivesse lá. Isso se chama ancoragem, beleza? Agora pensa comigo aqui na tua vida. Quanta coisa você sente que não tem nenhuma explicação lógica? Quanta tristeza, insegurança, raiva que acaba surgindo do nada? Pois é, isso é uma herança emocional, beleza? E aí, como que isso te sabota atualmente? Você acaba querendo, você quer crescer, você quer empreender, você quer amar de verdade, você quer perdoar mais, mas o seu corpo, a sua mente, o seu coração estão condicionados ao antigo. Você começa um projeto novo e do nada bate aquele medo irracional. Você conhece alguém incrível e sabota a relação sem entender o porquê. Você sente uma culpa por descansar, por sentir prazer. Ah, hoje eu vou descansar 1h30 do meu almoço. Não posso. Por que essa culpa? Eu tive uma namorada que sabotou o relacionamento de uma forma absurda. Tava tudo bem e a gente era mais novo e tal, eu não tinha a consciência que eu tenho, era molecote. Mas acredito que fui uma boa pessoa e aí ela terminou comigo do nada. E aí, a partir desse momento, eu fui e me relacionei com outras pessoas. Depois ela descobriu. E sendo que ela tinha terminado por nada, inventou um monte de coisa lá. É óbvio, eu posso ter dado um mole ou outro, mas acho que não era para terminar. Eu sei que... Por que eu tô te contando isso? Porque o comportamento que eu lembro desse fato, dessa ex-namorada, é que ela sempre foi uma pessoa muito pacífica, tranquila na dela. E em dados momentos, a nossa relação crescendo, evoluindo, ela do nada começou a ter um comportamento muito súbito, tipo uma raiva súbita que você tem, uma ansiedade súbita que você tem, alguma coisa súbita que acontece na tua vida que tu não consegue perceber que está acontecendo, que é o que a gente está falando aqui. Então, no caso dela, um ciúme, uma loucura, um desânimo súbito, e aí, Brenda, não dá mais, tu terminou, tá bom, fui viver minha vida. É óbvio que hoje eu não faria isso, né? Pô, na época eu era molecote, então pra gente era tudo superficial. Terminava e ficava com outras pessoas e tal. E aí é óbvio, depois ela descobriu, não quis mais voltar e a história finalizou. Mas o que importa é compreender o seguinte, que quando
tem algumas coisas na sua vida que acontecem de forma muito súbita, tem que pesquisar, tem que investigar. Então, exemplo, como eu falei anteriormente, é uma pessoa que sente culpa por descansar lá um pouquinho mais no almoço ou tirar um dia de folga, beleza? Aquela pessoa que já conquistou algumas coisas, mas sente que não merece aquilo, fica com medo absurdo de perder. Não, em algum momento isso vai acabar. Não, isso aqui não pode ser para sempre. Não, em algum momento vai dar ruim. Tem uma ansiedade constante que parece não ter motivo. Isso daí hoje em dia é de forma gigantesca, porque a ansiedade sempre vai ser apenas um reflexo. Não existe uma pessoa que, eu tenho ansiedade. Não, você desenvolveu ansiedade por conta de algo mais profundo e inconsciente. Carl Jung chama isso de sombra. Beleza? O que é a sombra psicológica? As coisas que nos aconteceram ou as coisas que a gente pensa, o nosso lado um pouquinho mais obscuro, beleza? Que a gente, por questões de ética, de ter uma visão de mundo muito limitada, a gente pega e coloca aquilo para baixo do tapete. Beleza? Aí vai colocando para baixo do tapete, para baixo do tapete, para baixo do tapete, e aquilo se transforma na tua sombra. E aí, conforme esse tapete tem muita coisa embaixo dele, as coisas começam a sair, a fugir, a escapar. E essas coisas que escapam são as nossas reações, as coisas que a gente não aceita no mundo, as coisas que a gente julga os outros, os comportamentos muito súbitos que eu estou te falando aqui, que acontecem. E isso nada mais é do que o teu lado psicológico te mostrando algumas coisinhas que você precisa mudar. Beleza? Tudo com o objetivo sempre de fazer você evoluir. Não é que seja seu lado sombrio, que você seja uma pessoa ruim, mas significa que você tem uma parte no teu cérebro que mostra para você o que você precisa mudar, evoluir. Beleza? Então, tudo isso, na maioria das vezes, é um padrão emocional herdado te puxando de volta para um lugar seguro desse sistema. Seguro para quem? Para o seu inconsciente. Beleza? Porque ele acha que é perigoso mudar, que é perigoso ser feliz, que é perigoso ser você mesmo. Nossa, quanta autenticidade eu perdi na minha vida. E é óbvio, quantas pessoas eu atendo aqui diariamente e vejo que estão com as suas autenticidades sabotadas. É só a pessoa ser ela mesma, mas ela não consegue. Por quê? Porque está se sabotando. Ela não consegue ser ela mesma porque está refém de um padrão. E é por isso que só querer mudar, só a força de vontade não basta. Você precisa reprogramar o seu emocional. Ou seja, você precisa reprogramar a sua identidade vibracional. O que você está emanando, colocando para fora. Beleza? E aí, Breno, como que eu começo a me libertar disso? O primeiro passo é sempre ficar consciente. Toda vez que eu trouxer um assunto aqui para você, que for algo desconhecido e tudo, que está lá atrás, que vem lá de trás, o primeiro passo eu já vou te entregar. Sempre vai ser o ficar consciente. Porque não tem como você mudar algo que você não conhece, que você não aprendeu sobre. Então, o primeiro passo é esse, que você já está aprendendo aqui, que você já está tendo aqui. Eu tenho certeza que conforme eu fui falando, algumas coisas você foi lembrando, pensando, teve alguma referência aí para você pensar, caramba, é mesmo, né? Por isso que do nada eu tenho um estado emocional depressivo que vem do nada, não sei da onde, é espiritual, não é? Tenho certeza que alguma coisinha você foi lembrando aí, beleza? Então, esse é o primeiro passo. E aí, um ponto muito importante. Ao ficar consciente de toda essa questão, é preciso que você compreenda que isso já é uma evolução. Porque muitas pessoas, quando ficam conscientes, colocam tudo a perder fazendo o quê? Se culpabilizando. Então, a gente não precisa da culpa agora. A culpa eu te ensino em outro momento como utilizar ao teu favor. Só que agora você tem que sentir gratidão e alegria por estar crescendo, já resolvendo. Só de ficar consciente, só de ter esses pensamentos que você está tendo aí, esses insights, o véu rasgando, a ficha caindo, isso já é você saltando de consciência. Beleza? E quando você salta de consciência, você emana outro tipo de vibração, de frequência. Ou seja, você sente outro tipo de emoção. Agora que você sabe que isso existe, você já saiu da prisão invisível. O segundo passo é a autorresponsabilidade.
Não é culpa dos seus pais, nem dos seus avós e nem sua culpa, mas é sua responsabilidade. Qual a sua responsabilidade aí? Quebrar esse ciclo. Aqui é que é a parte que as pessoas não gostam, porque vai ter que sair da zona de conforto. Não existe resolver um problema na zona de conforto na qual ele foi criado. Porque toda essa sabotagem, toda essa questão traz para você algum ganho secundário. Por exemplo, ficar na zona de conforto. Não só você, mas eu também, todos nós. E aí, quando você compreende que tu precisa ter autorresponsabilidade de quebrar esse ciclo, porque não tem como também agora, a partir de agora, você saber do que você sabe e não fazer nada quanto a isso. Não pode, não tem como. Se você fizer isso, é pior do que nem ter sabido e ter vivido o tempo inteiro da forma como você viveu. Agora que você sabe, o que você faz? Você quebra esse ciclo. Foi o que aconteceu comigo lá nos 24 anos, como eu falei. Eu descobri essas coisas aos 24 anos de idade. Falei, cara, eu não posso passar a minha vida sem fazer nada com o que eu já sei, com o que eu aprendi, com o que eu compreendi. Eu não posso. Eu descobri que dava para empreender, que dava para viver os meus sonhos, que eu podia buscar a vida dos meus sonhos, que eu podia aposentar 5, 10 gerações para frente. E eu aprendi que aquilo era possível, eu vi exemplos de que aquilo era possível, eu vi a possibilidade, a realidade de que era possível viver o meu propósito e ser muito bem pago por isso. Eu tive esse sonho, eu tive esse vislumbre. E aí, a partir do momento que eu visualizei aquilo, eu não podia, dali para frente, passar o resto da minha vida numa cadeira, num escritório, de carteira assinada, fazendo a mesma coisa de 9 às 5 todos os dias pro resto da minha vida. Não tinha como, não tem como. Beleza? E aí vamos ao terceiro passo, a ressignificação emocional. Ou seja, começar a trocar a vibração. Quando eu falar de emocional, de emoção, a gente está falando de estado emocional, a gente está falando de estado de frequência, de vibração. Beleza? Ressignificação emocional. E aqui não é só pensar positivo não, beleza? É entrar onde a dor mora. É mudar o significado do trauma. A questão não é o porquê do trauma, e sim o porquê da dor. É curar no nível da emoção, da memória e do corpo. Beleza? Por isso que eu ensino uma metodologia que ativa uma nova identidade emocional. E isso muda tudo, porque quando você muda o que você sente, você muda o que você atrai, o que você vive e o que você decide. Existe um caminho que é uma lógica, é um workflow que você pode aprender, que é o seguinte. E eu tenho certeza que em algum momento você possa já ter ouvido isso. Mas encaixa e comprova completamente o que eu estou te falando aqui. Pensamentos geram emoções, emoções geram ação, ação gera resultado, e esse resultado gera a sua vida. Quer ver que está escrito de outra forma, numa passagem da Bíblia, por exemplo, que é o maior livro de sabedoria do mundo, da história, está escrito há 2000 anos atrás, praticamente. Está lá assim, ó. Onde estão os seus olhos, estará o seu coração. E onde está o seu coração, está a sua vida. Então, tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você pensa, foca, olha e pensa, gera o quê? Um sentimento. É por isso que tudo aquilo que você mantém os seus olhos, está o seu coração. E aí, quando eu falo que as emoções geram ação e as ações geram resultado que geram a nossa vida, é a fala que está na Bíblia, que diz que aquilo que você coloca os seus olhos está o seu coração, e também aquilo que está no seu coração é a sua vida. Para confirmar aí, eu derrubei o microfone. Oh, meu Deus. Então, quando você não quebra o microfone, mas compreende esse fluxo que eu estou te dizendo aqui, você aprende para onde começar a olhar. O que está no teu foco? Aonde estão os teus pensamentos que geram tuas emoções, que geram teu resultado, que geram a tua vida? Beleza? Então tudo começa mudando a tua identidade, mudando a tua frequência vibracional, mudando o que você está emanando por aí, porque você está emanando o tempo inteiro. As pessoas falam,
Poxa, Brandon, não consigo cocriar a minha vida. Eu falo, não, justamente o contrário. Você está cocriando agora toda a vida que você teve, tem e terá. Todas as pessoas estão cocriando as vidas delas exatamente como estão agora. E aí a pergunta vem, poxa, então por que eu estou criando a vida que eu não quero? Porque a programação que está, emocional, frequencial, é algo que provavelmente você herdou pela vida moderna, pelas pessoas que te criaram, pelas coisas que vêm de outras gerações. E enquanto você não para e não fala, assim, cara, eu vou decidir, vou ver qual é a da minha vida. Daqui para frente eu dou uma pausa e eu vou ver qual é a da minha vida. Enquanto você não faz esse movimento, você é apenas um reflexo do que foi programado para você. Então, se você quiser dar um passo agora a mais, clica no link aqui da descrição e entra para o meu grupo VIP, porque você vai ter mais acesso a mais conteúdos lá dentro. Aulas que eu acabo entrando ao vivo, fazendo, e ativações que vão desbloquear o teu sistema emocional e colocar você no controle da sua vida, como eu venho falando, tá? Então, para concluir, o ciclo só acaba quando você decide. E aí você sabe o que é o mais louco? Talvez você esteja carregando uma dor que começou em alguém que você nem conheceu. Mas adivinha só, você pode ser o primeiro da sua linhagem a quebrar isso. O primeiro a se permitir a viver com leveza. O primeiro a amar sem medo, a crescer sem culpa, a prosperar sem se auto-sabotar. Isso não é utopia, não é sonho. É neurociência pura, é epigenética. As informações que você manda para os genes criam novas proteínas e essas novas proteínas criam e reconfiguram tudo do novo, do zero. É uma transformação emocional completamente profunda, beleza? Só que tudo isso não acontece, obviamente, apenas vendo vídeos aleatórios no YouTube, até incluindo o meu próprio vídeo. Isso acontece com decisão, com acompanhamento e com método, beleza? E é isso que você vai ter lá no meu grupo VIP, beleza? Se esse vídeo te tocou de alguma forma aí dentro de você, se eu conseguir fazer aquela transição do onde está seus olhos, está seu coração e estará a sua vida. Seus olhos esteve aqui no vídeo. Se eu toquei o seu coração, provavelmente algo na sua vida de bom vai acontecer. Então, se isso aconteceu, é porque você está pronto. Pronto para parar de repetir, pronta para ressignificar, pronta para viver como quem você realmente é. É um mergulho, uma viagem profunda no eu verdadeiro. E aí agora você faz o seguinte, você clica no link da descrição, como eu te falei, e entra para o meu grupo VIP e vem comigo para essa jornada de libertação e criação de uma vida nos teus termos, beleza? Chega de carregar o que não é seu, chega de viver no piloto automático de um passado que nem foi seu, beleza? Está na hora de atualizar esse teu sistema emocional e reescrever a sua história. Então, além de entrar no grupo VIP, se realmente eu somei na sua vida de alguma forma, puder deixar o like no vídeo, vai ajudar muito a gente a alcançar mais pessoas, beleza? E você se inscrevendo no canal, você vai ser sempre avisado quando eu entrar ao vivo, fizer alguma mentoria gratuita, algum tipo de conteúdo que eu estou sempre fazendo, e ser avisado de novos vídeos, beleza? Obrigado pela tua atenção, um grande abraço, como eu sempre falo, e até a próxima.